Saga! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, onde o foco de hoje é falar o que eu achei, como foi, o que eu gostei dos 3 primeiros episódios do anime mais esperado do ano. Afinal, vamos falar de um anime que a gente sente saudades desde o início de 2019. Vamos falar de um anime que as personagens são um pouco peculiar, porque elas são idols. Mas não são idols qualquer, são idols que saíram do túmulo, se é que você me entende. São idols zumbis, mas são idols. Com isso elas têm o objetivo de salvar Saga. Era pelo menos esse o enredo da primeira season. Afinal, agora que estão encharcadas de dívidas, é o momento da vingança, é o momento do Tatakae. E é com isso, a gente vê a volta delas para se vingar em Saga. Diante disso, a gente vê que elas terão que conquistar o mundo, mesmo cheia de dívidas, sendo taxada, rotulada como o grupo de terceira categoria, o grupo falha de um grande festival. Diante disso, Fran Chuchu conseguirá conquistar o topo novamente, sendo que eles mal tinham atingido o pico mais alto? Aí é a questão e a resposta a gente tem, porque a gente sabe, tudo que você precisa está em Saga. Para todo caso, acho que foi uma ótima volta de início de temporada. Zumbrando Saga mantém a essência de uma boa comédia, com alguns valores. A questão ainda de idols, que é o tópico central também desse anime, é uma das questões, o gênero musical está sendo colocado. A gente vê que teve diversos encerramentos nesses 3 primeiros episódios, foi algo bem bacana. A abertura genial, eu acho que gostei do estilo de arte, design que foi colocado. A forma como demonstra o enredo realmente dessa season foi muito bacana. Afinal, tudo pode parecer simples. Afinal, elas só estão encharcadas de dívidas. Mas a gente vê que Kotaro teve adversidades no seu grande plano central. E diante disso, o que fará com que ele demonstre essa situação mais do enredo? Será que teremos respostas? Afinal, a gente tem como noção que é um parque de zumbis ou algo assim. Então seria situado em Saga inteiro. Por isso ele quer salvar Saga. Ele quer trazer mais pessoas que já foram mortas, possivelmente. Talvez isso seja correto, talvez não. O que a gente tem como questão é que enquanto ele faz seu grande objetivo, que está com adversidades, porque ele está correndo contra o tempo aparentemente, a gente vê que é o grupo voltando à ativa. Mesmo tendo que trabalhar, mesmo tendo que pagar a dívida, elas estão tentando fazer tudo o que pode. Porém, será que apenas ter conquistado o programa de rádio é a solução para salvar Saga? É a solução para voltarem ao topo? Vemos que não. Elas precisam de independência, precisam se tornar idol de primeira categoria. Diante disso, elas não podem ficar nas sombras, sendo dependente da grande ace delas, que é a nossa querida Ai-chan. E sem a Sango-chan, será que o grupo conseguirá, mesmo tendo o apoio da Junko? Tá aí a questão. Adversidades podem surgir, mas a resposta sempre estará em Saga. E com isso, vamos falar cena por cena, destaque por destaque, o que eu venho achando desses 3 episódios e os pontos altos de Zumbrando Saga. Começando da melhor forma possível, vamos recapitular alguns acontecimentos enquanto eu falo um pouco minha impressão sobre o primeiro, segundo e terceiro episódio. Então, um ponto alto que deve ser citado é a frustração de Kotaro. Afinal, a gente pode ter como ideia central que a Fran Chuchu é, digamos que, o produto de entrada para o seu grande objetivo oculto, que tem a ver com parques de zumbi, aparentemente, ou algo assim. É interessante porque se ele está contra o tempo é limitado, podemos dizer o prazo de vida do grupo da Fran Chuchu, a vida das idols. Diante disso, a gente viu que a projeção para entrar naquele grande estádio, fazer uma apresentação, era demais ainda para a proporção do grupo. Então foi um baque para o nosso querido Kotaro-san. Diante disso, está aí a questão. O golpe da Fran Chuchu fez com que ele sofresse um golpe no seu objetivo central e ficasse desiludido, sofresse uma enorme frustração. É interessante, porque se a Fran Chuchu é o centro de tudo para seu objetivo, podemos dizer que ele precisa que elas estejam no topo para que seja revelado que elas sejam um zumbi, para que ele revele seu grande objetivo? Talvez seja isso, talvez não. Está aí a questão, o intuito um pouco da minha visão. Para todo caso, a gente vê que mesmo desiludido, ele volta com tudo para o final do episódio demonstrar que mesmo onde tudo surgiu, tudo pode ser diferente. Afinal, dessa vez, ele falou, encantem as pessoas com seus sons, por mais que role uma briguinha aqui. E a gente viu que ele meio que mostrou o que ele fez nesse meio período, desde a ausência de Zumbrando Saga nesses anos. A gente viu que ele incorporou o menino Tatakae. Então foi
legal e eu acho que deveria ser elogiado. Para todo caso, acredito que esse é o foco do primeiro episódio. Agora vamos para os mais recentes, o segundo e terceiro episódio, em torno das nossas queridas personagens centrais. Vamos falar agora de nossa querida Saki-chan e de nossa querida Sango-chan. E eu diria que agora estamos falando do segundo e do terceiro episódio. De certa maneira, já estamos na conclusão, porque o terceiro episódio, ele demonstrou um plot que tem que ser desenrolado e ainda concluído no quarto episódio. Já o segundo episódio teve início, desenvolvimento e conclusão, que foi em volta de uma personagem específica. Então, eu acho que é interessante porque o enredo da Ai-chan, ele já vai ser mais longo, porque envolve o plot do personagem, aborda diversidade de personagens. Já para Saki-chan é mais que remodelar, lembrando, digamos que do seu plot, porém demonstrando já conquistas para o grupo no episódio. Então é um episódio mais solto, mas que tem sua relevância para o futuro da obra, como elas conquistando um programa de rádio. É interessante isso porque ela sempre foi uma admiradora de um locutor, e através disso ela encontrou meio que um sentido na sua vida através das palavras daquele locutor, e é legal porque através desse episódio demonstra a importância dos meios de comunicação, seja de um programa de rádio, como para um canal, digamos que na internet, mostra a relevância que tem um vídeo, como um programa de rádio, como um livro, como uma série em televisão. É interessante, porque através disso você vê que o impacto de alguma palavra pode ressoar e ser de suma importância para a pessoa. Isso demonstra a importância e a forma como você deve ter uma postura, digamos que quando está tendo contato no meio de comunicação. E é interessante porque através disso o locutor fez com que a Saki tivesse meio que o futuro, e a partir disso, até a sua morte, a gente viu que ela era uma grande admiradora. Agora que já se passou anos desde a sua morte, a gente vê que ela está de volta. Porém, como uma zumbi, diante disso, ela demonstra que quer mostrar o afeto, a sua grande admiração, ao modo que ela consegue compreender as palavras do seu locutor. E diante disso, quando sabe que vai ser um dos últimos programas, ela quer demonstrar que esse programa não pode acabar, porque a forma como o locutor salvou pessoas como ela mesma é a forma como pode continuar salvando. Diante disso, já passou o tempo do locutor, mas é o tempo dela, porque ela pode ser o futuro, a continuação da linhagem do locutor. Diante disso, Saki da Franchuchu vai coordenar um programa de rádio. Então, eu acho que foi interessante. Eu acho que desses 3 episódios, ele teve mais valores assim para nossa realidade. Foi um episódio muito engraçado e foi um episódio muito gostoso para o plot da Saki, porque a gente viu que ela tinha meio que um amor platônico, uma grande admiração, mas já sofreu meio que a queda, o sofrimento, porque ela sabe seu estado atual e não tem como ela ter uma relação com o locutor. Então, eu acho que foi um episódio muito bonito. Para os fãs da Saki, foi meio que o estopim, foi o episódio. Então, acredito que tendo abordado esse, vamos agora para o terceiro episódio. E eu diria que chegando já à conclusão realmente definitiva, terceiro episódio, a gente vê que foi algo muito bacana, porque envolve as idols veteranas, as nossas queridas idols, nossa senpai Tachi. É interessante por conta que a gente vê que a Ai, como a Junko, são idols de certa maneira lendárias. Querendo ou não, para a época, digamos que da Junko, ela foi, digamos que a grande idol. Mas para os tempos atuais, a Ai-chan, Sango-chan, era realmente a lendária, era o centro, era, digamos que, a ace de qualquer grupo que fizesse parte. Não é à toa que ela é conhecida pelo seu grupo como a lendária idol. É interessante isso porque a gente vê que ela tem, digamos que, os aspectos de uma liderança, ela sabe como conduzir, como ajudar cada membro, seja numa escolha de roupa, seja numa decisão que deve ser feita, como uma coreografia que deve ser montada. Diante disso, o grupo estava ficando muito dependente da nossa querida Ai-chan. O Kotaro percebe isso e, de certa maneira, vai tirando ela para demonstrar que realmente, às vezes, vai ter ocasiões que um membro não vai estar fazendo parte e eles precisam se tornar independentes e não dependentes de um membro. É interessante porque o Kotaro já vislumbrou isso e percebeu o que poderia ser um problema futuro. Diante disso, ele fez com que a Ai continuasse fazendo seus programas como idol, só que agora um pouco solo, enquanto o grupo se manifestava, se preparava para o grande show de abertura que vão fazer do grande antigo grupo da Ai. Então, é interessante isso que foi apresentado, foi um grande tópico que realmente eles têm que se tornar independentes, eles não podem ter uma dependência tanto na Ai, e foi legal porque isso de certa maneira vai desenvolver a Junko, como a gente percebeu nesse episódio. A Junko é uma idol que tem que se adaptar para os tempos atuais. Ela era uma idol solo e por isso ela tá tendo experiências novas e através do seu conhecimento ela tem que depositar agora para o grupo como um todo. É interessante porque a gente viu que a Sakura vai ser de suma importância, ainda mais
agora que elas ouviram a revelação do grupo que a Ai fazia parte. Então, sério, foi fascinante, eu acho que foi um ótimo desfecho e já faz com que o episódio crie expectativas para o próximo, porque o fechamento demonstrando que possivelmente a Ai poderia sair da Fran Chuchu gera expectativas para o que podemos ter. Afinal, o Kotaro pode dar uma resposta vaga, que gera expectativa, fazendo com que o grupo tenha que se tornar um grupo equiparável ao grupo do momento de Tóquio, para fazer com que a Ai queira continuar. Então, com isso, é a expectativa para o próximo episódio de Zombirando Saga. Sem dúvidas, uma excelente volta, afinal, elas renasceram no poço para chegarem ao topo das paradas. Com isso, Zombirando Saga Revenge é o grande plot da volta delas, se vingando, acabando com as dívidas e conquistando milhões, após um desastroso início no meio, onde elas teriam o sucesso se alcançassem milhares de fãs. Diante disso, é interessante porque eu acredito que o dilema do Kotaro e seu grande projeto só vai ser demonstrado ou desenvolvido lá pelo final desta temporada. Eu acredito que o intuito vai ser realmente desenvolver o personagem. Zombirando Saga não vai conseguir criar uma conclusão como eu esperava. É uma obra que, no mínimo, ainda vai precisar de uma terceira temporada. A temporada 2 é uma temporada mais que vai se desenvolver do personagem, já olhando a situação atual. E daí a terceira temporada, se for realmente ocorrer, é a temporada da conclusão para Zombirando Saga. Mas, para todo caso, eu acho que essa temporada tem que dar pistas para um futuro desenrolar, para que crie expectativas realmente. Mas, para todo caso, eles têm que desenvolver os personagens para a temporada 2 ter essa marca. Foi o desenvolvimento das personagens. A gente pode considerar que no pior dos casos, caso não haja tempo, tendo em vista que já foi 3 episódios, a Saki já teve desenvolvimento, a Junko vai ter uma conclusão no 4º episódio em relação com a Ai, sem falta desenvolver algumas outras personagens possivelmente. Algumas talvez não tenham tanta relevância para serem desenvolvidas e poderiam ficar para a temporada da conclusão, eu creio e acredito. Mas, para todo caso, foi interessante porque episódio 2 até agora é o mais relevante pela questão de valor, demonstrar a importância de um entretenimento para milhares de pessoas. Eu diria que o primeiro episódio demonstra pistas para o futuro da obra, do grande projeto, e o terceiro episódio foi realmente desenvolvimento de outros personagens, como a importância da Fran Chuchu se tornando realmente um grupo. Então, sério, foi tudo bacana, alvo de elogios e expectativa criada. Afinal, se sua pergunta é: Haru-senpai, o que podemos esperar para o próximo episódio de Zombirando Saga? Para o próximo episódio de Zombirando Saga, eu diria que teremos a conclusão do arco que envolve Junko-chan, Fran Chuchu sendo um grupo mais independente, mais profissional, sem a grande Ai-chan. E acontece que vai ser interessante também ver a forma como vão lidar com o grupo famoso de Tóquio e até mesmo a forma como Ai irá se desenrolar, sendo que ela sabe a circunstância e que está atrelada para ela fazer parte da Fran Chuchu, porém ela tendo resposta, sua própria opinião, e vendo que agora são tempos diferentes e talvez não vale a pena ir para o seu antigo grupo. Até porque ela tem companheiras novas que talvez ela queira fazer com que cheguem ao topo das paradas. Então vai ser algo muito bacana no próximo episódio, desenvolvendo um pouco da questão da Ai, ainda mais para Junko se desenvolvendo, se tornando mais independente, indo para os moldes dos tempos atuais. Talvez a Sakura conseguindo mostrar o avanço da tecnologia para ela seria de suma importância. Então, eu acho que vai ter muito essa questão do desenvolvimento da Junko, um pouco da ajuda da Sakura, como até mesmo o grupo, né, tendo, digamos, com apoio, se tornando mais profissional, e a questão da Ai, que talvez dê motivação para elas fazerem algo que roube os holofotes, sendo o grupo de abertura do show. Então, você já sabe, lançando os próximos episódios, a gente vem aqui conversar. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Zombirando Saga. Mata na!